O dióxido de enxofre reage com o oxigênio de acordo com a seguinte equação química. 2 molos de dióxido de enxofre no estado gasoso reagem com 1 mol de oxigênio no estado gasoso e vão dar origem a 2 molos de trióxido de enxofre no estado gasoso. Obviamente que estas três espécies químicas encontram-se numa situação de equilíbrio, porque surge aqui uma constante, chamada constante de equilíbrio, com o valor 208,3 à temperatura T. Como sabemos, a constante de equilíbrio depende unicamente da temperatura, por isso é que tem que estar aqui que este valor é para uma determinada temperatura. Considere que à temperatura T foram introduzidas no recipiente com 1 litro de capacidade 0,8 mol de SO2 gasoso, 0,8 mol de oxigênio gasoso e 2,6 mols de trióxido de enxofre no estado gasoso. A figura representa o modo como varia a percentagem de trióxido de enxofre, SO3 gasoso, formado em equilíbrio em função da temperatura à pressão constante de uma atmosfera. Com base na variação observada no gráfico, justifica a seguinte afirmação: a reação é exotérmica no sentido direto. Vamos definir a constante de equilíbrio para um sistema genérico e depois vamos aplicá-la a este sistema. Num sistema químico genérico com os componentes A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e D maiúsculo, cada um afetado com o respectivo coeficiente estequiométrico, aqui representado pelas letras minúsculas, para este sistema de equilíbrio, dizia, define-se uma constante, chamada constante de equilíbrio, da seguinte forma. É um quociente entre o produto das concentrações dos produtos da reação, cada um elevado ao coeficiente estequiométrico, mas tem que estar na situação de equilíbrio para que se designe por constante de equilíbrio, e portanto o produto do componente C elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio, a multiplicar pela concentração do componente D elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio, e portanto dizia que é um quociente, e no denominador temos a concentração do reagente A elevado ao coeficiente estequiométrico A minúsculo na situação de equilíbrio, a multiplicar pela concentração do componente B, que é um reagente, elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio. Vamos aplicar esta definição ao nosso sistema químico, não custa nada, porque, seguindo esta definição, teremos no numerador a concentração do trióxido de enxofre no estado gasoso elevado a 2, porque é o coeficiente estequiométrico dele, na situação de equilíbrio, a dividir, porque não temos mais produto da reação nenhum, a dividir pelo produto da concentração de SO2 elevado ao coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio e a concentração de O2 elevado ao coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio. O coeficiente de O2 é 1, portanto, tem aqui 1 sem estar explícito. Vamos então, com base na variação observada no gráfico, justificar a seguinte afirmação: a reação é exotérmica no sentido direto. Ora, o sentido direto, como sabemos, é da esquerda para a direita, e vamos ver se sim ou se não, e vamos justificar. Consideremos aqui uma temperatura superior a 450 graus Celsius e vamos ver qual é a percentagem de SO3 formado. E verifica-se que a percentagem de SO3 formado é de 90. Se aumentarmos a temperatura, vamos ver como é que o sistema reage. Ora, indo aqui para 550 graus Celsius, verificamos que a percentagem de SO3 formado diminui. Diminuiu de 90 para 80. Ora, a percentagem de SO3 formado se diminuiu, só pode ter sido por causa de o sistema ter evoluído no sentido inverso. Ou seja, houve consumo de SO3 para haver formação de oxigênio e dióxido de enxofre. Ou seja, a nossa constante de equilíbrio deixou de o ser para passar a ser um quociente de reação. Porquê? Porque este componente aqui diminuiu, claro que com o consequente aumento deste valor aqui. Ou seja, então, aumentando a temperatura, o sistema reage no sentido inverso. Isso quer dizer que o sistema
para tentar contrariar o aumento de temperatura, evoluiu no sentido inverso, ou seja, então neste sentido o sistema consome energia, ou seja, este sentido é endotérmico. Obviamente que se no sentido inverso o sistema tem um comportamento endotérmico, no sentido direto terá um comportamento exotérmico. Portanto, a reação é exotérmica no sentido direto.